Deus. Eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Vai projetar aqui, que é o Salmo 117. Salmo 117. E diz assim: Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, pois grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Vamos falar todos juntos esse versículo? Vamos falar desde o primeiro então. Todos juntos. Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que bom que estamos aqui todos juntos. Eu convido você a orar, a buscar a presença do Senhor, que você possa estar agora entregando tudo diante do altar do Senhor, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. Ele tem sido fiel, apesar de nós, apesar das nossas imperfeições. O Senhor é longânimo, é paciente, é amoroso, é gracioso, é misericordioso. Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos, nós engrandecemos o nome do Senhor, bendizemos o nome do Senhor. Na beleza da Tua santidade, Pai, estamos aqui exaltando o Teu nome, adorando ao Senhor. Queremos agradecer a Ti, meu Pai, por mais uma oportunidade que Tu nos deste, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando a presença do Senhor, louvando juntos como corpo, como igreja do Senhor. Que o Senhor esteja agora, Pai, em nome de Jesus, falando no nosso coração desde o primeiro momento, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado sempre, em todo tempo, em todo lugar, meu Pai. Ó Deus, fala conosco enquanto nós adoramos a Ti. Ó Deus, usa a vida, Senhor, do Teu servo na administração da palavra. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor esteja sob o controle de todas as coisas agora, Senhor. Ó Pai, Tu és santo, Tu és digno de ser adorado. Exaltamos e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, meu Pai. Você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, se você fique à vontade para ofertar aqui à frente, lá atrás, pelos nossos canais online. Vamos adorar ao Senhor. Tua glória enche a terra.
Pode se sentar. Meus irmãos, boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia de Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14. Romanos, capítulo 1, de 14 a 17. Assim está escrito a palavra do nosso Deus: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos a Deus em oração? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós somos gratos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, na casa do Senhor, ó Deus, louvando, bendizendo o Teu nome. Nós já Te adoramos por meio das canções, e agora estamos diante da Tua palavra, Deus, e eu rogo para que mais uma vez o Senhor nos dê a graça de aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, do Evangelho do Senhor, que transforma nossas vidas. Pai, ajuda-nos a ter discernimento, que não sejam somente palavras ao vento, mas que sejam palavras que venham entrar e penetrar no nosso coração, produzindo transformação, produzindo mudança de nossa vida, porque é isso que a palavra do Senhor é capaz de produzir. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender as verdades das Escrituras Sagradas, e cremos que ela é a palavra do Senhor. Fala conosco, meu Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema dessa noite é: o Evangelho é o poder de Deus. Eu fiz uma pergunta aos jovens no Criptonita na terça-feira e perguntava-os: o que é o Evangelho? A gente fala que Jesus deixou um ID, uma grande comissão, para irmos por todo mundo e pregar o Evangelho. Que Evangelho? O que é o Evangelho? Porque só há uma solução para o mundo, meus irmãos, é o Evangelho de Cristo. Mas nós precisamos entender o que é esse Evangelho, do que ele trata, do que ele nos salva, quem é que nos salva, para o que nos salva. O Evangelho é o poder de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, sem dúvida, é a carta das cartas, a epístola das epístolas. Em Romanos nós temos aqui a carta que nós podemos chamar da carta mais importante e mais robusta de Paulo. Paulo escreve aos irmãos que estavam em Roma, e nessa carta o tema central é o Evangelho. Do primeiro capítulo até o último, Paulo trata do Evangelho. Paulo trata do que é esse Evangelho. Ele escreve essa carta aos Romanos quando ele está voltando para Jerusalém depois da sua terceira viagem missionária. E diferentemente das outras cartas, a carta de Paulo aos Romanos não é uma carta escrita para tratar de problemas locais nas igrejas. Não era uma carta escrita para tratar de problemas circunstanciais naquela igreja. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta diferente. E nós precisamos olhar para essa carta e ter em mente os motivos, ou alguns dos motivos, que Paulo teve ao escrever essa carta aos Romanos. Paulo escreve essa carta aos Romanos com um motivo teológico, doutrinário. Paulo aborda sobre esse Evangelho, sobre a centralidade, a singularidade do Evangelho na pessoa de Cristo.
É na carta de Paulo aos Romanos que ele fala que todos pecaram. Ele descreve como é a nossa depravação total e a ira de Deus que há sobre o pecador. Na carta de Paulo aos Romanos, ele trata sobre a salvação e mostra que a salvação ela é somente pela graça. A justificação é somente pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Paulo escreve por um motivo doutrinário teológico. Paulo também escreve essa carta aos Romanos para tratar de um problema e de um motivo eclesiástico. É na carta de Paulo aos Romanos que ele escreve quanto à unidade da igreja. Ele fomenta essa ideia de que pelo sangue de Jesus não há mais gentios e judeus. Todos nós somos uma só igreja, um só povo, e pelo sangue de Jesus nós somos uma igreja, a unidade da igreja. Ele trata dessa questão. Mas há também um terceiro motivo que Paulo escreve, que é um motivo missionário. Paulo estava com o desejo no coração de visitar aquela igreja, e ele descreve isso nos versículos 10, 11 e 12. E Paulo, além de ter o desejo de ir a Roma, ele também queria fazer da igreja de Roma uma base para ele avançar na sua obra missionária. Paulo tinha o desejo no seu coração de ir para aquela que naquela ocasião era o extremo ocidental daquela época, que era a Espanha. Paulo tinha um foco, ele queria chegar à Espanha e ele queria fazer da igreja em Roma a sua base missionária. Paulo escreve por um motivo missionário. Nos 16 capítulos de Romanos, Paulo escreve caminhando com dois paralelos muito bem claros, que é a finalidade da igreja e a prioridade da igreja. A finalidade da igreja é a glória de Deus. Ele escreve em Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E em paralelo à finalidade da igreja, ele descreve a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é anunciar esse evangelho de Cristo Jesus. E o que é esse evangelho? E nesse texto que nós lemos, os 3 versículos que lemos, nós teremos 3 afirmações contundentes de Paulo sobre o evangelho e a sua missão. O primeiro motivo no versículo 14, o segundo motivo no versículo 15 e o terceiro no versículo 16. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 14 que Paulo tinha uma dívida. Olha o que diz o texto. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. De que dívida é essa que Paulo estava dizendo? Que tipo de dívida é essa que Paulo sentia no seu coração, que ele tinha com aquele povo? Paulo era um devedor. O que é alguém que deve? O que é um devedor? Quando você toma o dinheiro emprestado de alguém ou de um banco, você é um devedor do banco. Você é um devedor de alguma pessoa. E enquanto você não sana aquela dívida, enquanto você estiver com saldo a devedor, você é um devedor. Essa é uma maneira pelo qual nós podemos entender o que é um devedor. Nós também somos considerados devedores quando nós temos em nossas mãos algo que alguém colocou para entregar a outra pessoa. E até o momento que você entrega que você recebeu dessa pessoa para outro, aquilo está sob sua responsabilidade. E até o momento que você entregar, você é um devedor. É sobre esse segundo momento que Paulo está se referindo como devedor. Paulo diz que ele é um devedor porque ele recebeu algo de alguém. E ele precisava entregar esse algo para alguém. E ele se sente devedor porque naquele momento ele ainda não tinha entregue à igreja em Roma. De que ele está dizendo? Do evangelho. Paulo recebeu um tesouro nas suas mãos e ele deveria entregar não só em Roma, mas ao mundo inteiro. E ele não poderia reter esse tesouro para ele. Ele diz, eu sou um devedor, eu preciso entregar esse tesouro que é o evangelho. Ele diz que ele é devedor de todas as pessoas. E a grande verdade, meus irmãos, que não é somente Paulo que é devedor. Nós também somos devedores. Eu e você também somos devedores, porque uma vez nós fomos alcançados pela graça, pela salvação de Deus, mas essa obra de salvação não pode parar em nós. Nós devemos ser um instrumento nas mãos de Deus para levar esse evangelho, essa salvação a outras pessoas. E a verdade é que tem gente devendo. Tem gente devendo a família. E não digo de dinheiro, digo quanto ao evangelho. Tem gente devendo os amigos, tem gente devendo o colega de trabalho,
tem gente devendo às pessoas que o cercam, nós recebemos o Evangelho de Cristo e nós não estamos entregando uns aos outros, e isso nos faz devedores. Mas a palavra de Deus nos diz que a grande comissão não é só para o pastor, não é só para o missionário. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é uma ordem para toda a igreja. E quando nós retemos, monopolizamos o Evangelho e não entregamos, não falamos, não testemunhamos, não proclamamos esse Evangelho, nós somos devedores. E nós não podemos ficar em débito. Nós não podemos ficar em débitos, nós precisamos ter essa consciência que eu e você, nós precisamos sermos instrumentos nas mãos de Deus, onde é que nós estivermos. Eu ouvi de um pastor esses dias que ele disse que existe a grande comissão que Jesus deu à igreja, mas o tempo que nós estamos vivendo é um tempo da grande omissão. Pessoas que se escondem atrás da sua Bíblia, que se escondem atrás da sua casa, que se escondem atrás do seu trabalho, que se escondem atrás das suas redes sociais. E nós somos chamados para sermos agentes das boas novas, irmãos. Ser uma bênção, ser um portador dessa palavra, do Evangelho da paz, no lugar que você trabalha. Deus não te plantou lá por acaso. Deus te colocou nesse lugar para que você seja um embaixador de Cristo ali, na sua casa, no seu escritório, na firma, onde é que você esteja. Nós devemos sermos testemunhas e levarmos essa palavra. Se nós não assim o fizermos, somos devedores. Era essa a dívida de Paulo. Ele diz, eu preciso ir até aí, para que eu entregue aquilo que eu recebi. Mas no versículo 15, há a segunda afirmação de Paulo, que é a disposição de Paulo. O versículo 15 nos diz que, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Há uma versão que diz, eu estou disposto a pregar, estou disposto a anunciar. Por que Paulo estava dizendo que estava pronto, estava disposto a anunciar o Evangelho em Roma? Porque foi necessário ele dizer para aqueles irmãos, eu estou pronto para ir para aí. Naquele contexto, Roma era a capital do império. Naquele contexto, Roma era a cidade mais importante, uma das cidades mais importantes do mundo. Roma era o centro da política, o centro do poder. Roma era o centro, se tornou o centro da perseguição dos cristãos. E Roma também era o centro do paganismo. Um lugar que não era fácil pregar o Evangelho. Um lugar que não era fácil dizer que era cristão. Um lugar que não era fácil, era um lugar que, mais à frente, por Nero, é um lugar que matou milhares de cristãos. Para esse lugar não era fácil pregar, e Paulo diz, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir levar a palavra da salvação. Eu estou pronto para ir. Apesar de não ser fácil, o Evangelho não era bem aceito, e Paulo diz, eu estou pronto para pregar. Paulo sempre esteve pronto para pregar. Paulo pregou preso. Paulo pregou em liberdade. Paulo pregou nas sinagogas. Paulo pregou nas praças. Paulo pregou nos lares, Paulo pregou nas prisões, Paulo pregou nos palácios, Paulo pregou para os pobres, para os ricos, para os humildes, para as autoridades. Ele chega a dizer em 1 Coríntios 9,16 que, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, eu estou pronto. Eu vou para aí, custe o que custar. Não importa a situação, ele tinha um desejo, uma vontade no seu coração, ele estava disposto a pregar o Evangelho. Nós precisamos pensar, irmãos, nós estamos dispostos a fazer isso? Nós estamos prontos a fazer isso? A levar essa palavra àqueles que estão ao nosso redor? Porque tem muita gente disposta a receber uma bênção de Deus. Tem muita gente que levanta a mão e quer receber um milagre de Deus. Tem gente que está pronto para receber um aumento de salário. Tem gente pronto para receber uma promoção no seu trabalho. Tem gente pronto para receber uma casa nova, um carro novo, um celular novo. Tem gente sempre pronta para isso. E Deus nos abençoa. Deus concede isso. Mas o Evangelho de Cristo não é sobre isso.
Cristo não veio a esse mundo para nos tornar bem-sucedidos aqui nessa terra. Não, Cristo não veio para fazer a gente boa somente. Não, Cristo veio nesse mundo para nos transformar de mortos para vivos. O Evangelho se resume na cruz de Cristo. O Evangelho é um caminho de renúncias, é um caminho de dores, de aflições, de sofrimentos. Quem quiser me seguir deve todos os dias pegar a sua cruz e negar a si mesmo. O Evangelho é isso. E para isso não tem muita gente disposta a pregar. Para isso não tem muita gente disposta a viver. Paulo disse: eu estou pronto. Tem muita gente, meus irmãos, que está disposto a defender uma ideologia e defende até custar a vida. Tem gente que está disposto a defender o seu time de futebol e briga por causa disso. Tem gente que defende um partido político e arruma inimizade dentro da própria casa por conta disso. Tem gente que briga e está disposto a fazer muitas coisas, mas quando se trata do reino de Deus, para defender e anunciar o Evangelho de Cristo, nós temos desculpas. Não é comigo, eu não posso. Não, meus irmãos. Paulo estava pronto, o cenário era hostil, o ambiente era caótico, mas ele tinha no seu coração: eu preciso e eu vou aí, eu estou pronto para pregar o Evangelho, porque eu sei que é o Evangelho que é o poder de Deus, porque eu sei que é Jesus que é a resposta que esse mundo precisa. E a igreja deve fazer isso, irmãos. Nós devemos crer que esse mundo perdido, esse mundo em guerras, esse mundo em discórdia, esse mundo de confusão, esse mundo de valores invertidos, quando nós olhamos abaixo que está nessa terra, nós temos vontade de esquecer e abandonar tudo, porque esse mundo é caído. Mas a igreja tem a resposta para esse mundo caído. A igreja tem a resposta para o homem que está perdido. A igreja tem a resposta para a família que está dilacerada. A igreja tem a resposta, e a resposta é Jesus Cristo. Jesus é a resposta para os jovens que se perdem. E Paulo disse: eu não vou me esquivar, eu não vou me acovardar. Eu posso ser preso, posso ser morto, mas eu estou pronto. Você está pronto? Você está fazendo alguma coisa? Você está disposto a morrer por isso? Nós cantamos: vem Jesus, mas a Bíblia diz que nos últimos dias haverá perseguição. Você está pronto a ser perseguido até o momento de morrer se você negar o Evangelho? Porque nesse exato momento tem gente que está morrendo por isso. Paulo disse: apesar, custe o que custar, eu estou pronto, eu vou para aí. A disposição de Paulo. No versículo 16, então, nós temos a terceira afirmação de Paulo, depois de ele falar da sua dívida. Depois de Paulo falar da sua disposição, Paulo fala agora da sua convicção. Olha o que diz o texto: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo reconhece que tinha uma dívida com eles. Havia recebido algo e precisava partilhar. Paulo estava pronto, estava com os pés prontos, estava indo para lá. Mas Paulo diz agora de uma convicção que toma o seu coração. Ele diz: eu não me envergonho. E nós precisamos entender o contexto que Paulo está dizendo isso. Porque dizer que eu não me envergonho do Evangelho aqui em Ecoporanga é uma coisa. Dizer que você não se envergonha do Evangelho no Brasil é uma coisa. Mas dizer que não se envergonha do Evangelho em Roma, naquele tempo, no tempo de Paulo, é outra coisa. Naquele contexto, era uma vergonha se dizer que era cristão. Naquele contexto, ser um cristão era considerado um motivo de zombaria. O Evangelho não era bem quisto, o Evangelho não era bem aceito, o Evangelho era motivo de vergonha para os cristãos. Essa questão de que Jesus, que foi crucificado na cruz como um bandido, isso não era muito bem aceito lá em Roma, mas Paulo tinha uma firme convicção no seu coração: eu não me envergonho do Evangelho. Eu já fui preso por esse Evangelho, já fui açoitado por esse Evangelho. Paulo havia sido preso em Filipos, em Éfeso, na Cesareia, foi fugido da Tessalônica, perseguido em Bereia, teve um conflito forte no Areópago em Atenas. Paulo sofreu de tudo: naufrágios, açoites,
ameaça de morte, e ainda assim, esse Paulo, que foi o maior plantador de igreja, um homem missionário que expandiu o evangelho entre os gentios, esse Paulo diz: eu tenho uma convicção no meu coração, eu não me envergonho do evangelho, porque foi esse evangelho que um dia me alcançou e me transformou. Sabe, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para nós é que eu não posso ter vergonha daquilo que um dia me salvou. Na igreja tem 3 tipos de pessoas. Existem aqueles que se envergonham do evangelho, existem aqueles que são a vergonha do evangelho, e existem aqueles que não se envergonham do evangelho. Quem é você? O tempo que estamos vivendo é complicado, irmãos. Quanto escândalo, quanta decepção, gente que se tornou motivo de empecilho na vida do outro, se tornou motivo de escárnio, de zombaria por causa do evangelho, e Paulo está dizendo: eu não me envergonho desse evangelho, eu me dou a minha vida por conta desse evangelho. Nós estamos na era das redes sociais, está cheio de influencer por aí, gente que não se envergonha de publicar uma marca, de divulgar um evento, gente que não se envergonha de ir para a rede social e falar de sua viagem, de falar da sua família, de falar dos seus filhos, gente que não se envergonha de contar brincadeira, de fazer meme, de perder tempo com futilidades, gente que não se envergonha para muita coisa, mas quando é para falar sobre o evangelho que libertou, que salvou, que transformou, eu tenho vergonha. Não, Deus me livre. Isso é coisa do pastor. Isso não é comigo. Eu não tenho dom para isso. Entenda uma coisa, meu irmão. Quando nós falamos sobre cumprir o ID, falar de Jesus, não é questão de dom, não. É questão de disposição e obediência. Porque Jesus comissionou foi a todos, não foi a alguns. Não foram alguns. Não foram os apóstolos somente, não foram somente os discípulos, não são somente os pastores, não são somente os líderes, nem os missionários. Todos nós fomos comissionados a cumprir aquilo que Jesus nos ordenou. Falar de Jesus não é questão de dom, mas é de obediência. E acorda, porque tem familiar seu que se morrer, vai para o inferno, porque você tem vergonha de falar do seu Jesus para ele. Acorda, porque o seu colega de trabalho está morrendo, está indo para o inferno sem conhecer Jesus, por conta da sua vergonha, por conta da sua omissão. Não é comigo, mas pode falar qualquer coisa, tem coragem para fazer qualquer coisa, mas falar de Jesus não pode. Paulo disse: eu não me envergonho. Deus quer nos usar como instrumentos de boas novas, portadores das boas notícias, para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo não se envergonhava do evangelho. E nós também não podemos. De 2010 a 2013, eu fiz um curso de administração naquela época era Univem, hoje é Multivix. E desde o primeiro ano que Deus me levou para lá, eu entendi que não fui para lá somente para estudar um curso de graduação. Um dia, eu e meus amigos, a minha esposa, na época namorada, e mais 2 colegas, nós começamos um grupo de oração na faculdade. Faculdade não é lugar para isso, eles diziam. Faculdade não é lugar para falar de Jesus, eles diziam. E nós 4 começamos um encontro de oração lá, que fazíamos 2 vezes por semana, na época chamava-se Univem Orar. Meus irmãos, o culto foi acontecendo, nós éramos só nós ali mesmo, foi passando o tempo, foi chegando gente, gente que zombava, gente que ria, gente que chegava. Quando terminou, em 2013, quando eu saí de lá, chegamos a ter 200 pessoas em volta de uma roda, em um pátio de faculdade, para louvar a Deus e para falar do evangelho. E você acha que foi fácil? Você acha que eu não ouvi muitas pessoas falarem: vocês são malucos? Teve gente que me desafiou, vai para dentro de uma sala, e eu dizia: Deus não me chamou, não me trouxe aqui para ir para dentro de uma sala, Deus me colocou aqui no pátio da faculdade para anunciar o evangelho. Não era fácil, o coração acelerava, a boca ficava seca, tinha dia que eu não sabia nem o que pregava, mas Deus mandava naquele momento, e muitas vidas foram alcançadas para a glória de Deus, porque um dia eu decidi não me envergonhar desse evangelho, e até hoje tem gente que me conta
testemunho do que que ocorreu lá atrás. Gente que reconciliou com Deus lá naquele grupo, gente que aceitou Jesus naquele grupo. Fui em igreja de pessoas que se batizaram depois, porque um dia eu decidi não me envergonhar do evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho. E isso é para todos nós, irmãos. O que você está fazendo pelo evangelho? Ah, mas é muito mais fácil dar desculpa. Deus não está interessado nas nossas desculpas, irmãos. Deus não usa pessoas que dão desculpas, Deus usa pessoas disponíveis. Pare de olhar a sua imperfeição, a sua incapacidade. Se formos olhar isso, ninguém aqui pode fazer qualquer coisa. Comece a fazer algo. Nós não podemos nos envergonhar daquilo que um dia nos salvou. Tem muita gente confortável deitado no seu sofá. Tem muita gente confortável atualizando a sua rede social, assistindo séries e mais séries, filmes e mais filmes, enquanto tem gente dentro da sua casa que ainda não encontrou com Jesus. Gente do seu lado que você diz que ama, mas que ainda não se encontrou com Jesus e vai morrer, e se morrer vai para o inferno se não crê em Jesus. Não se envergonhe desse evangelho, meu irmão. Comece a fazer algo, é tempo de nós despertarmos, irmãos. A nossa principal missão de vida não é ter um diploma, não é ter uma casa nessa terra. Deus não nos plantou no lugar que nós estamos somente para isso. Eu e você fomos chamados para sermos sal da terra, luz do mundo, cartas vivas, embaixadores de Cristo, dessa palavra que transforma corações. Eu e você fomos chamados para transformar vidas. Não se envergonhe do evangelho. E Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, tem muita coisa sendo dita que não é o evangelho. Tem muita coisa sendo pregada que não é o evangelho. Um falso evangelho. Que alguns chamam, por exemplo, de teologia da prosperidade. Que você faz uma barganha com Deus, se você fizer tal coisa, Deus te abençoa. Há uma nova versão dessa teologia da prosperidade, que é a teologia coach, onde o homem é colocado no centro, Deus é colocado como coadjuvante, onde é Deus que está a serviço do homem, tudo o que importa é ter uma palavra de vitória, uma fé triunfalista, que você é poderoso, que você vai conquistar, que você vai chegar lá, que você é capaz, tudo voltado ao conforto. Não se confronta mais o pecado, não se fala de Jesus, um evangelho, um falso evangelho, que agrega a multidão, mas não reconcilia o homem com Deus. Falso evangelho. Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E o que é o evangelho de Cristo? Evangelho que não fala de pecado não é evangelho. Evangelho que não fala da cruz de Cristo não é evangelho. Evangelho que não fala da ressurreição de Cristo não é evangelho. Evangelho que não fala do senhorio de Cristo não é evangelho. O evangelho de Cristo, que Paulo diz que não se envergonhava, é o que ele diz nessa segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que o evangelho é Deus reconciliando o homem consigo mesmo por meio de Cristo. Evangelho é religar, evangelho é reconciliar, porque um dia os nossos pecados nos separaram de Deus. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz, eu não me envergonho desse evangelho, que é o evangelho que chegou até mim pela graça e somente pela graça. Não vem de vós, é dom de Deus. É desse evangelho que Paulo não se envergonha, um evangelho que é somente pela graça e é somente pela fé em Jesus. Não há nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos. Nós não somos autores da salvação, a salvação é um ato de Deus. Paulo diz, eu não me envergonho desse evangelho, do evangelho que dá vida àquele que estava morto, do evangelho que endireita o caminho daquele que estava perdido, do evangelho que perdoa o pecado daquele que estava condenado, que justifica o injusto, que liberta o cativo, que salva o pecador e nos leva para a eternidade com Cristo. Esse é o evangelho que Paulo não se envergonhava e é o evangelho que um dia nos alcançou e nós também não devemos nos envergonhar. E Paulo diz por que ele não se envergonha. Ele diz, apresentando para nós a natureza do evangelho, a essência do evangelho e a condição do evangelho, versículo 16. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho, por quê? Porque ele é o poder de Deus.
Primeira razão de Paulo aqui, ele apresenta a natureza do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não nasceu na terra, nasceu no céu. Quem desempenhou esse plano, que arquitetou esse plano desde antes da fundação do mundo, não foram homens, foi Deus. O Evangelho é o poder de Deus. A salvação é uma iniciativa sempre de Deus. Ele diz, ele é o poder de Deus. Existem muitos poderes nesse mundo. Poder bélico, poder atômico, poder militar, poder econômico, poder político. Muitos poderes, mas se nós ajuntássemos todos esses poderes, nenhum desses poderes deste mundo poderiam ser capazes de desempenhar e criar um plano poderoso e capaz de nos salvar. Esse que foi possível somente foi Deus, e Paulo diz, eu não me envergonho desse evangelho, porque só Ele pode salvar, Ele é o poder de Deus. E quando ele diz poder, você sabe muito bem, essa palavra aqui no grego é dinamis, ou dunamis, que vem da raiz de dinamite. É um evangelho que explode, é um evangelho que transforma, é um evangelho que explode e quebra a resistência, mas é um evangelho que explode e nos leva a sermos semelhantes a Deus. Um evangelho que muda o coração. Não há limitação desse evangelho, porque ele é o poder de Deus. Não há limitação para aquilo que Deus pode fazer, meus irmãos. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar a resistência. Não há caso irrecuperável para o nosso Deus. Não há nada que Deus não possa restaurar. Ele é poderoso para quebrantar e Ele é poderoso para salvar. E Paulo disse, eu não me envergonho porque Ele é o poder de Deus. Eu fiquei imaginando Paulo escrevendo isso, se lembrando dele. Porque se você não sabe, esse mesmo Paulo, antes de se converter, era um perseguidor de crente. Era aquele que matava gente crente. Era aquele que zombava da fé dos crentes. Esse Paulo, um dia de perseguidor, passou a ser perseguido. E ele escrevendo sobre isso e pensando, esse foi o evangelho que um dia me alcançou e me transformou a minha vida. Ele é o poder de Deus. Foi esse evangelho que um dia, quando ele chega numa cidade chamada Éfeso, a capital da Ásia Menor, uma cidade com 300 mil habitantes, mas uma cidade idólatra. Quando Paulo chega e prega esse evangelho, a cidade inteira se converte, um avivamento acontece, as pessoas vão para a praça pública, queimam os seus livros de magia, queimam os seus objetos de idolatria, e lá em Éfeso Paulo viu o poder do evangelho de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus prevaleceu naquela cidade, porque onde o evangelho chega, o cativo é liberto, o perdido é salvo, a família é transformada. Esse é o evangelho que nós cremos, irmãos. Louvado seja o Senhor. A natureza do evangelho, ele é o poder de Deus. Em segundo lugar, Paulo diz a essência do evangelho. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para o quê? Para a salvação. O que é o evangelho? A sua essência é salvar. A essência do evangelho é salvação. A palavra evangelho no grego é euangelion, que vem da ideia de boas notícias, boas novas. Sobre nós, antes de Cristo, havia uma má notícia. Romanos 6, 23 vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Essa é a má notícia. Pecamos e perecemos, pecamos e merecemos a morte, mas no mesmo texto, no versículo 23, Paulo nos fala qual é a boa notícia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvar quem, irmãos? O pecador perdido. Salvar de quê, irmãos? Da culpa, do castigo, da condenação e do poder do pecado. E salvamos por quê, irmãos? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. O evangelho, na sua essência, é salvação. Só o evangelho de Cristo é capaz de nos salvar. A igreja não te salva. O pastor não tem poder para te salvar, a religião não tem poder para te salvar, nada e ninguém aqui nessa igreja pode te fazer salvar e ter um acesso a Deus. A Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai se não for por meio dele. Não adianta ser bonzinho, as nossas obras não são capazes de nos salvar.
Não adianta ser um religioso, não adianta só vir na igreja, não adianta ser batizado, não adianta ser dizimista, não adianta se não for entender a essência do Evangelho, se não for o encontro com Cristo, nada pode nos salvar. A religião está dia após dia tentando pavimentar um caminho do homem até Deus, enquanto o Evangelho sempre foi sobre Deus, pavimentar um caminho ao coração do perdido por meio da graça e em Cristo Jesus. A essência do Evangelho é a salvação. Cristo veio para nos salvar, porque o Filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. E o texto termina apresentando então a condição do Evangelho. Quando ele diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Há uma condição. Há uma limitação imposta pelo próprio Evangelho. O Evangelho não vai salvar todo mundo, como alguns creem. Na teologia do universalismo, tem gente que está pregando aí em muitas igrejas e tem gente aceitando essa verdade, que no final das contas ninguém vai para o inferno, não. Pode fazer o que você quiser, porque Deus é bom. E todo mundo vai para o céu. Essa história de inferno é uma ficção. Não, irmãos. O Evangelho está disponível para todos, mas ele não será salvação para todos. Será salvação para quem? Para aquele que crê. Há uma condicionante aqui. O Evangelho estabelece uma condição clara para a salvação. É a fé em Cristo. Os que não creem não serão salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, João 3,33 fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3 diz que se você crê, você tem a vida eterna, mas aqueles que não creem já estão condenados. A palavra de Deus vai sempre nos refutar isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem que crer, irmãos. Crê em quem? Em Jesus. Crê que somente Ele foi capaz de nos salvar, crê que somente Ele é capaz de nos libertar, crê que Ele, a obra dEle, a vida dEle nessa terra, tudo o que Ele fez por nós, Ele foi suficiente para nos salvar. Eu creio e eu confio a minha vida a Ele, eu creio em Jesus. O Evangelho é para todo aquele que nele crê. Quando nós cremos, aqueles que eram culpados, Deus nos declara justos, e a justificação é pela fé em Jesus, não pelas obras da lei. Paulo disse, é para todo aquele que nele crê, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No Antigo Testamento a salvação era pela fé no Messias que havia de vir. No Novo Testamento e nos nossos dias, a salvação continua sendo pela fé no Messias que veio, no Jesus que veio como verbo encarnado, que foi açoitado, humilhado, morto, que o seu sangue foi aquele que pagou a nossa conta, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O Evangelho é Jesus. É por isso que ele é o poder de Deus. E eu encerro, meus irmãos. Paulo disse da sua dívida, eu sou um devedor. Paulo falou da sua disposição, eu vou para aí, eu vou pregar, eu vou levar essa palavra. E Paulo disse, eu tenho uma convicção no meu coração, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A igreja foi chamada para isso, irmãos. Dizem que no Brasil nós estamos aí na casa de 70 a 80 milhões de evangélicos hoje no Brasil. A pergunta que eu faço não é quanto nós somos, mas o quão relevante nós estamos sendo nesse mundo. Porque o mundo que nós estamos olhando é cheio de violência. O mundo que nós estamos testemunhando é cada vez mais um aumento de drogas, cada vez mais um aumento de prostituição, cada vez mais um aumento de divórcio, cada vez mais guerras, cada vez mais conflitos. Onde é que está esse Evangelho? Onde é que está essa diferença? Onde é que está essa relevância desses 70, 80 milhões? Onde é que está sendo visto esse Evangelho no mundo que vivemos, irmãos?
Nós fomos chamados para mudarmos a geração que nós estamos. Nós temos a mensagem do Deus que transforma, nós temos a palavra que cura, nós temos a palavra que liberta, nós temos a palavra que salva, nós temos a resposta para esse mundo. Essa resposta é Jesus Cristo. A igreja de Deus tem o evangelho das boas novas. Por isso, meu irmão, pregue o evangelho. Se você quer uma cidade melhor, se você quer um país melhor, se você quer a sua família melhor, até a volta de Jesus, pregue o evangelho. Não se envergonhe desse evangelho. Comece a falar para o seu colega, comece a falar para o seu filho, comece a falar para o seu pai, comece a falar para o seu amigo, comece a falar, porque se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Fale. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esse evangelho que nós somos chamados a enviar, somos chamados a proclamar e a testemunhar. Nós temos uma dívida, irmãos. Eu e você somos devedores. O evangelho não pode ficar só na sua mão. Se toda a humanidade estivesse enferma e só você tivesse o antídoto para curar, o que você faria? Você ia guardar só para você? Ou você ia poder compartilhar para salvar a maior quantidade de pessoas possível? A humanidade está enferma. A humanidade está doente, com um câncer chamado pecado. Nós temos o antídoto, nós temos a cura, nós temos o remédio, é o evangelho. Por isso, meus irmãos, pregue o evangelho. Viva o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, o evangelho é Jesus. Eu não me envergonho desse evangelho. Como diz a canção, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O evangelho é o poder de Deus. Esse evangelho pode mudar a sua vida hoje. Esse evangelho pode transformar a nossa igreja e a nossa cidade. Creia no poder desse evangelho. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra que nos mostra quem o Senhor é, nos mostra quem nós somos. E essa palavra que o Senhor deixou e revelou a nós o evangelho na pessoa de Cristo. Obrigado porque em outrora nós éramos inimigos do Senhor, mas por causa de Jesus o Senhor nos fez amigos. Estávamos em guerra contra o Senhor, separados, mas por meio de Cristo o Senhor nos reconciliou. Pela graça do Senhor, pelo dom da vida que o Senhor deu a cada um de nós. Pai, obrigado por esse evangelho que um dia transpassou os séculos e chegou até nós. Mas que esse evangelho não morra nas nossas mãos. Que esse evangelho não se restrinja nas nossas mãos. Que essa palavra da boa nova, da boa notícia, do evangelho, a palavra da paz e da verdade, possa ser semeada por aqueles que nós temos contato. Senhor, ajuda-nos a pregar e a viver esse evangelho. Com a autoridade, com a ousadia e o poder do Espírito Santo, como Pedro e João fizeram naquele templo, onde olhou para aquele moço que estava ali pedindo dinheiro, dizendo, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, levanta e anda. O que vai transformar a nossa cidade é o poder do Evangelho de Jesus, é o poder do Espírito Santo. Pai, que se levante uma geração, uma igreja de pessoas corajosas, que estão dispostas e que podem bater no peito e falar, olha para nós, porque eu tenho aquilo que você precisa. Eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Jesus para te libertar, eu tenho Jesus para te curar, eu tenho Jesus para te perdoar. Que se levante esse povo do Senhor, ó Pai, que não se envergonha do evangelho, que sabe que tem uma dívida porque recebeu um tesouro precioso, e o que eu tenho recebido, o que eu também vos entreguei, que Jesus Cristo foi morto e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está à direita de Deus Pai, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Nós cremos no Evangelho do Senhor, que é pela graça e pela fé em Jesus. Desperta o nosso coração, possamos ouvir a tua voz, e sermos encorajados, assim como Paulo, a ir e pregar aquilo que o Senhor um dia fez na nossa vida, o Evangelho de Jesus. Essa é a minha oração que eu faço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é o Evangelho, meu irmão. É o Evangelho que muda vidas. É o Evangelho que nos salva. Deus te abençoe. Domingo nós temos escola bíblica, 8 horas da manhã. Temos culto 9h15, 7h30 da noite. Que Deus te abençoe.
bom restante de noite para você. Vá em paz, em nome de Jesus.